eu sou formado em medicina de emergência, né? Então eu trato muito disso, paciente grave. E agora no dia 10 de junho, na madrugada do dia 11 de junho, na quarta-feira, eu estava no meu plantão, nos locais que eu trabalho, que é na UPA Vila Maria, né? Por volta ali mais ou menos de meia-noite, meia-noite e meia. E aí foi quando a gente se deparou, né, de várias pessoas, enfim, levando, né, esse paciente, esse senhor, lá para a sala. E quando a gente já se deparou com o primeiro contato, todo paciente chega grave para a gente na sala de emergência, o primeiro que a gente tem que fazer, checar se ainda tem pulso, se o coração ainda está batendo, o paciente chega desacordado. E foi o que ele chegou, né? Ele chegou bastante grave, chegou bastante roxo, cianótico, essa palavra que a gente usa, tá bom? E de imediato a gente já checou o pulso. E quando a gente checou o pulso, a gente já viu que não tinha pulso, ou seja, o coração não estava batendo. Nessa hora a gente diagnosticou como sendo uma parada cardiorrespiratória, que a gente chama de PCR, e logo a gente já fez a primeira conduta, que seria o quê? Chocar o paciente, né? Chocamos ele, fizemos as massagens, as medidas, durou essa RCP, ou seja, essa ressuscitação cardiopulmonar, durou aí por mais cerca de 8 minutos de parada assistida, que a gente faz as medidas para tentar, né, com que esse coração volte a bater, ele volte a ter sinais de vida. E após 8 minutos, o coração dele voltou a bater e ele voltou a ter sinais de vida. Só para dar um detalhe, mesmo a gente fazendo a reanimação da melhor forma possível, chocando na hora certa, só 30% de tudo que a gente faz é o nosso fluxo sanguíneo normal. Então, assim, ainda a ressuscitação em si ainda é muito aquém do coração batendo normalmente. Deu para entender isso? Então, o cérebro, via de regra, 2, 3 minutos aguenta, vamos dizer assim, aquela hipóxia, ou seja, aquele coração que não está mandando sangue, ou seja, não está mandando nutriente, oxigênio, seria aquele tempo de sobrevivência. A partir disso, o neurônio começa a morrer. E aí, a cada minuto que você passa, piora mais ainda, dificulta mais ainda, né? Esse cérebro retornar funcional. Então, esse paciente vai evoluir com não ter uma lesão específica, tá? Mas ele pode evoluir com uma série de lesões, tá? Desde virar, como a gente diz, entre aspas aí, tá? Em estado vegetativo. Como assim? É um paciente que fica acamado, totalmente dependente, às vezes precisa usar tráqueo, evolui com mioclonias, que são convulsões, tá? São pacientes que têm piora da cognição, evolui com dor crônica, uma série de complicações. Além de que, 15 minutos, o risco é de, mesmo você aplicando tudo que a gente fez, de RCP, choque, massagem, adrenalina, não volte à vida. Tá? Sou a doutora Roberta Porré Casolini, sou médica cardiologista aqui do Hospital Moriá. Quando a gente fala de morte súbita, a gente está falando de uma parada cardiorrespiratória, ou seja, por algum motivo, no caso do senhor Adilson foi uma parada cardíaca provocada por um infarto, né? Foi de causa cardíaca, por algum motivo o sangue deixa de circular para o restante do corpo. E aí algumas sequelas decorrentes dessa falta de oxigenação, falta de circulação, são esperadas. Esse era o nosso grande receio, na verdade. Ele ficar no estado de sobrevivência, né? De talvez respirar por ajuda de aparelhos, se alimentar por auxílio de sonda, não compreender o que estava acontecendo, não ter entendimento, não ter mais consciência. Enquanto ele teve por 2 dias em coma induzido, e a nossa preocupação foi uma proteção neurológica para ver como ele iria evoluir. Então, a expectativa é que alguma sequela aconteceria. E ele foi estubado no 2º dia, né? No mesmo dia, ele já estava conversando, né? Já estava falando, orientado. Aproximadamente 10% das pessoas que sofrem um evento semelhante ao que aconteceu com o senhor Adilson sobrevivem. Meu nome é Guilherme San Girardi, eu sou médico cardiologista e intervencionista, trabalho no Hospital Moriá. Eu fui acionado pela equipe da cardiologia do hospital, porque havia um paciente, o senhor Adilson, que havia sofrido uma parada cardíaca durante um jogo de futebol, e fui solicitado a realização do cateterismo, porque a suspeita era que ele tinha tido essa parada cardíaca por um infarto agudo do miocárdio. Tá? A gente recebeu ele na sala de hemodinâmica no centro cirúrgico, num estado grave, entubado, sedado, com uso de algumas medicações para manter a pressão arterial, para evitar arritmias, e um estado grave de um paciente com um quadro agudo aí de um infarto. Tá? Então foi feito esse procedimento em caráter de emergência,
apesar da gravidade do estado clínico dele, não havia outra possibilidade de tratamento. Então foi encaminhado para o setor de hemodinâmica, a gente fez o cateterismo, a gente conseguiu detectar que havia uma artéria totalmente ocluída, obstruída 100%, e essa artéria que foi a responsável pelo evento agudo, pelo infarto agudo do miocárdio, mas além dessa artéria, ele também tinha uma artéria com uma obstrução muito importante, com uma obstrução de 90%. Então, foi feita uma angioplastia, que é o tratamento dessas artérias, que a gente consegue, com o implante dos stents coronários, a gente conseguiu desobstruir esses 2 pontos, tá? Foram 3 stents, dois stents na principal artéria do coração, na qual havia 90% de entupimento, e depois a gente colocou esse terceiro stent na artéria que estava completamente obstruída. E durante o procedimento da angioplastia, ele teve uma outra, não foi uma parada cardíaca, mas ele teve uma outra arritmia durante a angioplastia. A gente teve que fazer uma cardioversão elétrica, que é dar um choque no coração, para restabelecer o ritmo normal dele. Então ele teve vários eventos assim, não favoráveis, do início do quadro dele jogando futebol até a saída dele da angioplastia. Então o caso dele não é um caso comum. Eu considero como um verdadeiro milagre. Então o que aconteceu com ele não está no livro, não está na explicação, não está na medicina. A gente estuda, tem a nossa experiência diária, mas realmente assim, situações que não têm explicação, e a gente tem que atribuir isso a um ser maior, a um ser superior que toma conta de todas as coisas, né? Então, o que aconteceu com ele, realmente, eu acredito particularmente que teve não foi só um dedinho, foi uma mão inteira de Deus ali, sabe? Realmente tem algumas coisas que você não consegue explicar. Não consegue. O que eu falei, olha, esse paciente que tinha tudo para dar tudo errado. Sinceramente, na minha experiência, tenho 20 anos já de formado, de prática de cardiologia, nunca me deparei com um caso com esse tempo de reanimação e o estado final dele. Edilson, bom, meu querido, eu queria primeiro assim lhe desejar, falar para você que fico muito feliz, né? Aproveite, tá? Esse renascimento, é o que eu falo para todo mundo, uma parada, o coração parar, meu amigo, é a coisa que a gente tem de mais grave na medicina. E o seu coração, graças a Deus, está batendo, e está batendo forte agora, pelo que os seus colegas estão falando. Então, aproveite isso com unhas e dentes, tá? E seja uma pessoa feliz, tá? Sr. Adilson, que eu tenho a dizer que o nosso grande presente, né, de estar aqui todos os dias trabalhando, é ver situações como as do senhor, de voltar para casa bem, saudável, junto com seus familiares. Então, pode ter certeza que é isso que motiva o nosso trabalho no dia a dia. Tá? Receba o meu abraço, um grande carinho. Queria mandar um grande abraço para o Bispo Adilson. Fiquei muito contente, de verdade, de vê-lo no quarto, aquele dia na quarta-feira passada. Brincalhão, sorridente, muito bem de saúde. E espero que ele se recupere, já volte a fazer as atividades. E a gente está à disposição dele, a equipe da cardiologia do hospital, que ele tenha sucesso na carreira, na vida. Então, quero mandar um grande abraço a ele, à família, à esposa e a todos da família. Bispo Adilson Silva, vem para fora. Bom dia. Amém.